Bom dia! Hoje nós vamos para a nossa terceira aula dentro do tema de escala, escopo e fronteiras. E nossa aula hoje vamos falar sobre custos de transação. Tratar do tema custos de transação envolve também falar sobre contratos. Quando duas partes elas estabelecem um relacionamento, essas duas partes, essas duas empresas, elas estabelecem nesse relacionamento, elas formalizam esse relacionamento utilizando um contrato. Bom, e no contrato você especifica ali o serviço que vai ser, ou o produto que vai ser entregue, e nessa especificação você apresenta o conjunto de características que vão descrevendo a qualidade do produto que você quer que seja entregue. Há um conjunto de itens que vão definindo as responsabilidades e os direitos de cada uma das partes que estão envolvidas nessa contratação. E o contratante, em geral, ele requer desempenho daquele produto ou serviço por parte do contratado. Então há níveis de entrega que são acordados e que são formalizados no contrato. A ideia do contrato é que ele tenha força legal para que ele seja implementado. Uma vez que uma parte resolva não cumprir aquilo que foi acordado, a ideia é que esse contrato possa, em última instância, ser levado à obrigação da parte que deve a entrega de algo para que essa entrega seja feita. Bom, o fato é que muitas das vezes os contratos, nas relações que são estabelecidas entre as partes, muitas das vezes uma das partes falha. Uma das partes fica inadimplente, ela não paga, ou a parte contratada não entrega o serviço a contento. E isso leva a você buscar os mecanismos legais de cumprimento das obrigações, mas isso leva também a prejuízos, a custos de você ter que bancar toda o enforcement legal para que a parte inadimplente cumpra aquilo que ficou acordado, sem contar, é claro, com os prejuízos que você tem, uma vez que aquilo que você contratou não foi entregue, ou você não recebeu o dinheiro da contraparte. Um contrato, a elaboração de contratos é uma fase delicada no estabelecimento de um relacionamento entre empresas, porque é muito complicado você imaginar que todas as contingências, todas as situações adversas que podem acontecer ao longo do relacionamento, elas sejam contempladas no contrato de tal forma que se garanta que, uma vez que uma condição adversa se materialize, uma vez que algo que não era esperado ocorra, que o contrato tenha previsão de tratamento daquela situação. Se você conseguisse elaborar um contrato que cobrisse todas as possibilidades possíveis, relacionadas à entrega do produto, serviço, a todas as possibilidades de manejo de situações adversas, você conseguisse pensar
anteriormente, ex ante, e você conseguisse estabelecer mecanismos no contrato para gerenciar essas situações, se você conseguisse isso, você teria aquilo que é chamado de um contrato completo. No entanto, isso é muito difícil. Então, em geral, a gente diz que os contratos eles são incompletos. E uma das coisas que faz com que os contratos sejam incompletos é uma teoria, né, que ficou conhecida como a teoria da racionalidade limitada. Herbert Simon ele definiu essa racionalidade limitada como sendo a capacidade dentro de fronteiras que o indivíduo tem de lidar com situações. Então, nós não temos a capacidade indefinida, ilimitada de tratar, de acessar informação, de processar essa informação, de lidar com as condições complexas e buscar sempre a racionalidade nas conclusões. Então, essas situações de acesso e processamento de informação, a complexidade da situação envolvida e, em alguns casos, a dificuldade de você estabelecer critérios para que você tome decisões de maneira racional, isso faz com que a racionalidade humana ela seja limitada. Ora, o que Herbert Simon defendia não é de que você não tem condições de tomar decisões racionais. O que ele estabelece apenas é que há limites no processo decisório. E são esses limites no processo decisório, né, em função da racionalidade limitada, que vão fazer com que você tenha um problema na definição da contratação completa. Eu não consigo estabelecer um contrato perfeito porque eu não consigo acessar todas as informações possíveis ex ante, mesmo que eu conseguisse, eu não conseguiria processar essas informações, dada a complexidade dos problemas, ou dada a multiplicidade de objetivos, por exemplo, que me levariam, às vezes, a ter que tomar decisões com base em questões que não são completamente, onde a racionalidade não é completamente definida. Um outro problema que vai dificultar a questão da contratação completa é que em muitas situações é difícil você mensurar o desempenho e fazer essa definição do desempenho num contrato. Então, é muito complicado você chegar e estabelecer um contrato onde você pede que alguém pinte a sua casa e você, não, eu quero que a pintura tenha qualidade muito boa, ótima. Mas como é que eu vou definir isso? Como é que eu vou especificar essa questão em um contrato? Às vezes isso é um pouco difícil. E uma outra situação que impede também a elaboração de contratos completos é a questão da informação assimétrica. O prestador do serviço, às vezes, detém um conjunto de informações que o contratante não tem. Do mesmo jeito, pode acontecer com o contratante. Às vezes ele está contratando um serviço onde ele não explica para o contratado todas as dificuldades que vão estar intrínsecas a essa situação que se pretende trabalhar. E como a informação é assimétrica, o contratado às vezes oferece um preço. Quando ele vai tentar resolver o problema, ele percebe que existia um conjunto de dificuldades que não foram apresentadas pelo contratante e que a assimetria de informação fez com que ele levasse na contratação a um preço mais baixo, o que acabou prejudicando esse contratado. Então, a informação assimétrica também é um fator que limita
a elaboração de contratos completos. Então a gente tem a racionalidade limitada, a dificuldade de especificar desempenho e mensurar desempenho, e outra questão que limita é a assimetria de informação. Bom, o que seriam os custos de transação, então? Veja, a gente já falou que eu tenho que elaborar contratos e que os contratos eles não são completos. Por conta disso, eu tenho que, já que eu vou ter que elaborar contrato e vou ter que pensar bastante nas situações e vou ter que formalizar, até eu conseguir efetivar a transação, eu tenho um tempo que é custo. É custo para a empresa. Eu vou ter eventuais despesas de negociação, onde eu vou colocar pessoas, às vezes, para fazerem o due diligence, ou seja, a verificação in loco das condições que vão envolver a a execução do serviço. Então, eu tenho despesas da minha área comercial, todas as despesas que fazem com que eu tenha que negociar o contrato. Uma vez que a gente efetiva a transação, negocia as condições que vão definir a execução do serviço, a gente tem que escriturar. Temos que ir para um cartório, temos que registrar o contrato, e uma vez que o contrato foi estabelecido, né, e no setor público você tem todo aquele processo que é o processo licitatório, né? Então todo o processo licitatório é um processo que toma tempo. O setor privado que está também às vezes submetendo ao setor público uma proposta de contratação, ele também vai incorrer em todos esses custos. Uma vez que você estabeleceu o contrato, você precisa fiscalizar esse contrato. Então, você tem custos de transação associados ao monitoramento da execução do contrato, porque você precisa saber se tudo aquilo que foi acordado, se o contratado está executando de acordo com o que foi estabelecido em contrato. Além disso, um outro custo que pode aparecer é o custo da judicialização. Se uma parte não cumpre aquilo que foi acordado, a parte prejudicada vai ter que recorrer a advogados, vai ter que recorrer à judicialização da questão. E, além disso, nós temos também, como custo de transação, um custo que é bastante, a gente vai discutir um pouco mais aqui, é o custo da ação oportunista, que às vezes está atrelada também com o nosso problema anterior da assimetria de informação. Então, a assimetria de informação, às vezes, ela permite que uma das partes haja de maneira com um comportamento oportunista, que vai fazer com que você tenha custos de transação. Bom, o que é quando você vai elaborar uma contratação entre partes, aquilo que é chamado de ativo específico de relacionamento. Um ativo específico de relacionamento é aquele ativo que foi construído apenas para aquela transação específica. Eu não posso utilizar aquele ativo em outras transações. Isso é um problema para quem fornece o ativo específico de relacionamento, e também pode ser um problema para quem está contratando e comprando aquele serviço. Ora, se um ativo ele é específico para uma determinada transação, o que acontece? Ele é customizado para aquela situação. Então é difícil para que a empresa que está entregando esse serviço ela tenha ganhos de escala, porque ela tem que desenvolver algo
que é específico, que é não padronizado. Eu não posso simplesmente replicar aquela transação em várias outras transações. Então, um ativo, ele é dito específico de relacionamento se ele é um ativo particular. E quando você tem questões que envolvem ativos específicos de relacionamento, isso normalmente envolve custos adicionais para você fazer a negociação e, além disso, isso, pelo fato de ter baixa escalabilidade, você vai ter provavelmente um custo mais elevado. Então, isso é importante para a gente tentar vincular com aquela nossa discussão sobre integração vertical. Tá? Então, eu tenho que pensar muito se, na hora de decidir se compro do mercado ou se faço internamente, se eu decido em comprar do mercado, se eu não vou estar incorrendo em transações que envolvem ativos que são ativos específicos de relacionamento. A especificidade de relacionamento dos ativos, ela pode se dar por conta de uma localização específica, tá? Então, são ativos que são localizados em uma determinada região, foram construídos para aquela região e que não podem ser reposicionados em outro lugar, ou se o custo de reposicionamento é muito grande. Por exemplo, se você vai montar um parque eólico e contrata as torres, né, dos aerogeradores, aquelas torres são estruturas que são específicas de maneira geográfica. Eu não vou conseguir ficar removendo uma torre de um local para outro. Então eu tenho ativos que são de localização, às vezes uma configuração técnica de um determinado ativo, elas só se aplicam para entrega de um determinado serviço ou produto. Se eu tentasse fazer a entrega de outro serviço e produto, tecnicamente eu não conseguiria, porque eu configurei um determinado equipamento para entregar um produto / serviço que é bem customizado, só serve para uma empresa. Ativos que são construídos, tá, para um único comprador, tá? São ativos que são de dedicação exclusiva, tem um certo relacionamento com a especificidade física, mas aqui o que se trata aqui, às vezes, é que você faz a instalação de máquinas, equipamentos em que você desenvolveu e que eles são extremamente específicos e dedicados para a entrega para uma única pessoa. Por exemplo, se você monta um software que só pode ser usado, só acessa as bases de dados de uma empresa e só resolve o problema de uma única empresa por conta dos diversos detalhes técnicos na especificação do software. Isso faz com que ele seja um ativo dedicado, só sirva para aquela empresa. Uma outra forma de especificidade, a especificidade humana, tá? Você faz uma contratação para entrega de serviços, mas a pessoa que é treinada para fazer aquele serviço só é feito em um relacionamento, em uma única transação. Então a pessoa adquire habilidades, mas aquelas habilidades elas só servem para a execução de um determinado serviço. Então seria algo que a gente vai chamar também de ativo específico de relacionamento. E uma outra questão que vocês vão encontrar na literatura, que trata de especificidade de ativo, é o problema que é dito de transformação fundamental, né? Que é quando você estabelece o relacionamento com uma contraparte, certo? E que, na medida em que você é contratado, e o tempo vai passando e as duas partes vão se conhecendo e o contrato vai ter que ser renovado. O fato das duas partes já se conhecerem, certo, faz com que
haja uma redução, tá, uma redução de benefícios, às vezes, depende do lado que você está na contratação, se você está pagando ou se você está recebendo, você tem uma redução de custos, e às vezes você tem o problema que um determinado fornecedor ele conhece tanto o seu sistema que você não tem interesse em fazer uma mudança de fornecedor. Por quê? Porque isso vai implicar em um custo de mudança elevado. E aí, sabendo disso, o contratado, às vezes, ele tem um benefício de cobrar um preço um pouco maior, né? Então, a questão da transformação fundamental é aquela questão que que pode beneficiar um dos lados da transação em função da repetição da transação entre contratado e contratante definidos, que já se relacionam. E isso vai acabar levando aquilo que muitas pessoas chamam de comportamento oportunista. Tá? Que seria o quê? Pelo ativo ser um ativo específico de relacionamento, pelo fato, às vezes, de você ter a conjunção com a questão da assimetria de informações, uma parte é tentada de maneira oportunista pressionar a outra parte. Vamos imaginar que você tem um relacionamento já longo com um provedor de um software na sua empresa. Ora, o provedor do software, sabendo que aquele programa de computador vem sendo usado pela sua empresa já há vários anos, seu pessoal está todo treinado lá usando o meu software, entendeu? Eu sou tentado na renovação da contratação colocar o preço um pouco acima daquilo que seria um valor justo, simplesmente porque, bom, a questão da justiça ela é discutível, né? Mas simplesmente porque eu tenho um benefício, eu tenho o poder de barganha e de negociar, de tentar jogar o preço um pouco mais para cima, porque eu sei que para você há um custo de mudança elevado. Então isso permite que eu tenha um comportamento oportunista. Do mesmo jeito, esse comportamento oportunista também pode surgir para o lado do contratante. Tá? Então, você tem a possibilidade de comportamentos oportunistas tanto do lado do contratado como do lado do contratante. Bom, então, enfim, a ideia de você discutir aqui para a gente fechar o tópico, que nosso tópico ele envolvia escala, escopo e custos de transação, a ideia aqui, para fechar então o tópico, é de que a avaliação econômica do ganho de escala e dos custos de transação, tá? Ele são avaliações que precisam ser feitas quando a empresa vai decidir ou não fazer integração vertical. Okay? Então, essas 3 aulas que a gente discutiu, elas estão bem conectadas e estão bem relacionadas a uma decisão que as firmas, por muitas vezes, têm que tomar, que é, ora, eu vou... em termos de escala, eu vou aumentar os meus investimentos num negócio específico para poder tentar ganhar escala, foi o que a gente discutiu, né, na questão de ganho de escala e redução de custos fixos. Você tem os riscos associados a isso, que mudanças, uma vez que você aportou muito capital num determinado negócio, mudanças de mercado podem fazer com que você possa vir a ter problemas, e por isso a gente discutiu lá atrás a matriz BCG, como me posicionar, a possibilidade de você ter ganhos de escopo, integrar ou não verticalmente, adquirindo, no caso da mina que nós discutimos na aula anterior, se eu deveria ou não fazer aquisição do minério
em transações isoladas ou se eu deveria fazer a integração vertical. Essas decisões elas sempre elas vão levar em consideração também a ideia de custos de transação, né? Eu tenho sempre que estar preocupado em decisões relacionadas com integração vertical e tomada de decisões nesse aspecto, se é interessante para mim fazer a integração ou continuar me relacionando com o mercado. Bom, é isso, pessoal. Com isso a gente encerra o nosso terceiro tópico e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço.